Boa noite a todos. Hoje nos reunimos mais uma vez na Escola da Fé para aprofundar um pouco mais sobre os nossos conhecimentos e assim crescer um pouco mais na nossa vida espiritual. Hoje, continuando este percurso que estamos fazendo, apresentaremos um pouco sobre os sacramentos de cura, que são o sacramento da confissão, o penitência, a reconciliação e o sacramento da unção dos enfermos. Para começarmos a entender um pouco melhor o que são estes sacramentos, é necessário a gente dar um passo atrás e ver o geral. O que são os sacramentos propriamente? E o que são os sacramentos? O Catecismo da Igreja Católica apresenta que os sacramentos são sinais sensíveis às palavras e ações acessíveis à nossa humanidade atual. Realizam eficazmente a graça que significam em virtude da ação de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. O que quer dizer isso? Os sacramentos são uma necessidade nossa. Nós, como somos homens, como são os seres humanos, eles são seres materiais, carnais, mas também espirituais. E por isso necessitam desses sinais sensíveis, mas que tenham este vínculo maior com Deus. Por isso, os sacramentos são estes canais em que Deus se utiliza a fim de comunicar-se conosco e fazer com que a sua graça venha até nós, porque os sacramentos, aquilo que são estes sinais, eles são realizados, eles não são meros simbolismos, mas eles realizam aquilo que significam. E eles acompanham a nossa vida. O que quer dizer isso? Que temos, ao longo de toda a nossa vida, os sacramentos nos marcam. Por exemplo, quando nascemos, temos o sacramento do batismo. Ao chegarmos à nossa maturidade, temos a crisma. Para que possamos nos alimentar, nos nutrir, ter um alimento espiritual verdadeiro, temos a comunhão, a Eucaristia. Quando, diante do nosso percurso de fé, desejamos ter este ato de união e consagração a uma pessoa, o matrimônio, e a Deus, o sacramento da ordem. E estes sacramentos são, como foi visto ontem, né? E nesses dias, para o serviço, para o crescimento da igreja. E hoje veremos os sacramentos de cura, que são, diante desta caminhada de fé, é necessário a nós termos elementos que nos curem, porque após nascermos para a graça com o batismo, conforme fomos nos desenvolvendo, crescendo, por vezes acabamos tendo debilidades corporais em nossos corpos, a debilidade diante de uma doença, e espirituais diante do pecado. E por isso temos estes sacramentos, o sacramento da reconciliação ou penitência, que é o sacramento da confissão, aonde ele é cura para a nossa debilidade espiritual, e o sacramento da unção, diante da nossa debilidade corpórea, pedindo então a força e o auxílio de Deus para que possamos suportar esta doença. Todo sacramento tem um caminho de preparação. Se a gente for ver, nosso Senhor, para que possamos entender e ter um maior aproveitamento, nosso Senhor foi ao longo da história mostrando. Por exemplo, no Antigo Testamento não tínhamos os sacramentos, mas foi um caminho de preparação. Durante a vida pública de Jesus, ele ainda esmiuçou melhor e deu um maior entendimento e compreensão do que são esses sacramentos. E chegada à plenitude, né, o momento ápice
de sua vida, pela sua entrega redentora, seu mistério pascal, eis a instituição dos sacramentos. E depois temos um desenvolvimento histórico. Como estes sacramentos foram sendo entendidos melhor, porque Nosso Senhor não necessariamente para todos os sacramentos apresentou, isto tem que ser desta forma. Ele deu os sacramentos, mas delegou o modo de exercício deles à igreja. Por exemplo, a Eucaristia, Nosso Senhor deu como se instituía. No entanto, ele não deu um rito pronto. Olha, vai ter que ter a procissão de entrada, vai ter que... Não. Isso, o sentido do rito, a igreja, ela vai tendo um desenvolvimento. Do mesmo modo, os demais sacramentos. E este desenvolvimento se vê nessa história, até os nossos dias atuais, o modo como se celebram. Por exemplo, em relação ao Antigo Testamento, vemos que, diante do pecado, após Abraão ser chamado e ter o desenvolvimento e crescimento do povo, quando o povo sai do Egito, e temos, por exemplo, no Levítico, a entrega da lei, apresenta-se que, diante de um pecado, que alguém daquela comunidade dos filhos de Israel peca, é necessário para ele ter um caminho de purificação. É necessário que se sacrifique um animal, que se peça perdão, e aí tem vários, mas, por exemplo, um era ter um carneiro, colocar as mãos sobre ele, fazer a oração, que seria o bode expiatório, onde este depois era sacrificado no lugar daquele que tinha cometido o pecado. Se tinha um banho da purificação. Tudo isso é um sentido de preparação. É uma prefiguração daquilo que é o sacramento da penitência, aonde nós confessamos os nossos pecados, aonde nós pedimos perdão a Deus e somos então perdoados por Deus diante deste sacramento. Quando nosso Senhor, na plenitude dos tempos, nasce e tem seu percurso na sua vida pública, vemos que nosso Senhor, por vezes, cura. Nosso Senhor, por vezes, chama aquele penitente que está ali, muitas vezes debilitado por uma doença física, e o cura. Mas antes de curar, ele perdoa os seus pecados. E depois ainda apresenta como despedida. E vai em paz, vai e não peques mais. É esse sentido que, por exemplo, temos um dos grandes exemplos, por exemplo, é quando o paralítico é descido pelo telhado, pelos seus amigos, diante de Jesus. E nosso Senhor, então, primeiro perdoa os seus pecados. E depois, diante da incredulidade dos fariseus, cura a sua debilidade física. Vemos nesse passo, por exemplo, a exemplificação do sacramento da penitência e da unção dos enfermos. O caminho, como é feito. Do mesmo modo, na parábola do bom samaritano, vemos esse sentido de cura, a unção com óleo, com azeite, o tratar das feridas. Tudo isso são exemplificações, caminhos preparatórios para que, diante do seu mistério pascal, instituídos os sacramentos, então, dados à igreja, ela possa, então, administrá-los. Ao passo que, nas cartas dos apóstolos, depois, vemos que São Tiago diz: se alguém tem alguma debilidade física, chame os presbíteros, que são os padres, a fim de que possam administrar este sacramento e rezar pelo doente. É este sentido que vemos nesta trajetória para esse entendimento.
Mas devemos então entrar um pouco mais agora, mais específico, nestes sacramentos de cura, que são o sacramento da penitência e a unção dos enfermos. Mas o que é o sacramento? E para entendermos um pouco melhor esse percurso, apresentaremos da seguinte forma. Em primeiro lugar, o que é este sacramento? E depois, quem é o ministro do sacramento, o seu sujeito, quem o recebe, quais os efeitos e algumas questões específicas de cada um deles. Diz a Lumen Gentium, no ponto 11, que o Catecismo apresenta no ponto 1422 sobre o sacramento da penitência. Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus e, ao mesmo tempo, são reconciliados com a Igreja que feriram pecando, a qual colabora para a sua conversão com caridade, exemplos e oração. Quando pecamos, é uma realidade que a nós é necessário entender. Não só o nosso vínculo para com Deus é afetado, porque o que é o pecado é este dar as costas para Deus. Mas também o pecado fere um sentido comunitário, fere a igreja. Por quê? Porque se somos membros e quando pecamos mortalmente